Oi, gente! Vamos começar aqui mais um conteúdo. Na verdade, é apenas a finalização do nosso conteúdo das orações coordenadas, certo? Vamos ver agora como é a pontuação dessas orações coordenadas, ok? Será que eu uso vírgula ou não uso vírgula quando eu coloco essa oração? É importante a gente ter esse conhecimento para saber não só identificar, classificar as orações coordenadas, mas também utilizar, né? Saber utilizar. Então, você já sabe o que é uma oração coordenada. São aquelas orações independentes, certo? Que podem ser assindéticas, se não tem conjunção, sindéticas quando tem conjunção, aditiva, alternativa, adversativa, explicativa e conclusiva, certo? Então, agora que você já sabe o que é uma oração coordenada, que nós já estudamos bastante, vamos aprender como pontuá-las adequadamente, certinho? Bom, as orações coordenadas cinéticas, elas são separadas geralmente por vírgula. Então, a regra geral é que quando a gente inicia uma oração sindética, ou seja, quando tem conjunção, né, ela vem ali em segundo lugar, a gente coloca uma vírgula, tá? Ela vai ter uma pontuaçãozinha para separar da oração anterior, como a gente pode ver aqui nesse exemplo. Essa aventura não é só dela, é do leitor também, pois trata-se de um livro interativo cheio de surpresas. Então, quando eu trago essa oração coordenada explicativa, introduzida pela conjunção pois, vemos que a gente coloca uma vírgula antes dessa conjunção, certo? E aí, nesse caso, ela vai ter esse sentido de explicação, tá? Essa é a regra geral. Quando eu tenho uma oração assim, coordenada, antes dela a gente coloca uma vírgula. Mas vamos ver alguns casos específicos, certo? 3 casos específicos para a gente ver. Primeiro caso, as orações coordenadas sindéticas aditivas, certo? Aditivas, que tem a conjunção i ou nem, certo? Elas são separadas por vírgula se possuírem sujeitos diferentes. Olha só, Ana caiu e chorou. Tenho 2 orações, Ana caiu e chorou. Aqui observem que é o mesmo sujeito para as duas, tanto ela caiu quanto chorou. Então, não precisa de vírgula. Mas já nessa segunda frase, Ana caiu e sua mãe a socorreu. Vejam que na primeira oração, Ana caiu. E na segunda, quem socorreu foi a mãe, já é outro sujeito. Então, nesse caso, com sujeitos diferentes, nós colocamos uma vírgula antes da conjunção i, ok? Só nesse caso. No segundo caso, as orações coordenadas cinéticas alternativas, elas podem apresentar ou não vírgula. Vamos ver o caso. Olha, você quer sair ou ficar em casa? Não precisa colocar vírgula aqui. Eu só tenho uma conjunção ou entre as duas orações. E as orações são bem curtinhas, não tem necessidade de a gente colocar vírgula. Mas já nessa segunda, ó, ou você sai ou vou lhe obrigar. Eu tenho a conjunção ou no início tanto da primeira quanto da segunda oração do período. Então, nesse caso, a gente coloca assim, uma vírgula antes da segunda oração, antes do segundo ou. E o terceiro caso, as conjunções coordenativas devem ser isoladas por vírgulas quando deslocadas da oração. Como assim deslocadas? Quando elas estiverem fora do seu lugar. O seu lugar é qual? No início da oração. Então, ela pode estar no início da primeira ou no início da segunda oração. Mas se ela estiver deslocada, ou seja, fora do seu lugar, a gente coloca uma vírgula antes e depois dela para isolar. Vamos ver no exemplo. Ó, quero ver TV, porém faltou energia na minha casa. Vejam que esse porém está no cantinho certo, né, no início da segunda oração. Então, eu tenho uma vírgula antes dela, como é o habitual das orações coordenadas, certo? Mas, nesse segundo exemplo, ó, quero ver TV. Faltou, porém, energia na minha casa. Vejam que o porém, ele não está ali antes do verbo, no iniciozinho da segunda oração. Ele vem depois do verbo. Então, ele está deslocado. Como o porém está deslocado, eu vou colocar uma vírgula antes e uma vírgula depois para isolar essa conjunção, certo? Vamos ver, então, agora mais alguns exemplos. Sara era uma princesinha, mas perdeu seu pai e tudo mudou, certo? Vejam que eu tenho aqui o mais e ele está separado por uma vírgula, né? Vem uma vírgula antes dele. Comprei esse vestido para você porque você merece um mimo de vez em quando.
Uma oração explicativa introduzida por porquê. O porquê também é uma conjunção que às vezes vai aparecer uma vírgula, às vezes não, tá? Não é uma coisa tão fixa, nem tão consensual. Pode ter uma vírgula ou não. Nesse caso, poderia ter uma vírgula sem problema nenhum. Pretendo ser um cientista da NASA, portanto, não paro de estudar. Aqui eu tenho uma conclusiva com a conjunção portanto. Eu vou colocar uma vírgula antes dela normalmente. Ora o fogo age como um benfeitor, ora como um algoz implacável. Veja que aqui eu tenho uma alternativa, certo? Demonstrando alternância de ações. Ora são as conjunções, ora na primeira e ora na segunda. Então, vou colocar uma vírgula para separar essas orações que iniciam com a mesma conjunção, ok? Então, é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida ainda, reveja o vídeo mais uma vez, né? Veja mais uma vez. Ou então entre em contato, mas não deixem de fazer os exercícios, tá bom? Tchauzinho!